Irmãos, hoje a gente vai tratar de um tema bem específico, mas que frequentemente ele é mal interpretado por cristãos ao redor do mundo. Ao redor do mundo fica talvez muito distante, mas aqui pertinho da gente, certamente, nos lugares que a gente passa, em alguns canais de TV, vídeos que a gente assiste aí no Instagram, no YouTube, realidades muito próximas de nós, esse tema ele é mal interpretado. O que é que significa amar a Jesus? Você já parou para refletir sobre isso? Com certeza você já ouviu alguém falando, ou algum momento, em algum lugar, algum tipo de declaração de amor por Jesus. Mas o que é que Jesus realmente espera de alguém que diz que o ama? Como é que esse amor deve ser demonstrado? Como é que nós sabemos se nós realmente amamos Jesus? Essas são perguntas simples, mas são profundamente importantes porque podem revelar até mesmo a autenticidade de nossa fé. Podem revelar realmente se nós amamos ou não a Jesus. E eu lhe convido, portanto, a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. João 14, 15. Página 1023. Encontraram? Jesus nos diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É só isso mesmo. Bota aí de novo no telão, João. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Essa frase ela é curta, mas ela é absolutamente clara, direta, confrontadora. Jesus ele não deixa o amor por ele no campo da subjetividade. Talvez quando eu comecei aqui fazendo perguntas sobre o que é esse amor, como é esse amor, o que é amar Jesus, a gente geralmente vai ter um pensamento que não é algo muito concreto. A gente não consegue lembrar de ações que vão definir o que é amor, de um comportamento que vai definir o que é amor, de uma forma de viver que vai definir o que é amor. A gente geralmente vai levar isso para o campo da emoção ou para outras situações e questões que nós vamos tratar aqui no nosso momento de reflexão. Mas Jesus ele conecta o amor a ele de forma clara à obediência. Não existe nenhuma possibilidade da gente achar que Jesus está falando outra coisa aqui. O texto é muito claro. Então, quando a gente fala de amar a Jesus, quando a gente parar para refletir sobre se amamos a Jesus, isso exige de nós muito mais do que simplesmente compreender o amor da forma como o mundo ensina. O amor que Cristo se refere aqui, ele não é simplesmente um sentimento vago ou uma emoção passageira. Ele envolve um caminho com ele. Ele envolve uma entrega consciente. Ele envolve ação. Ele envolve decisão. Mas nem sempre isso é compreendido por nós por clareza. Isso é porque nós vemos nas igrejas, em pessoas, muitos movimentos baseados em distorções, muitas doutrinas baseadas em distorções sobre o que é o amor a Cristo, o que é o amor de Cristo, inclusive. E muitas pessoas se perdem nesses conceitos errados e terminam criando caminhos que não são o que estão na palavra, conceitos que não são os que estão na palavra. E caem em erros que são relativamente comuns. Alguns deles nós temos tratado aqui na igreja
de forma sistemática, de forma constante. Por exemplo, e eu estou voltar a isso no texto, no nossa reflexão aqui, é muito fácil a gente cair num erro como um legalismo frio. A gente terminar reduzindo o relacionamento com Deus a regras rígidas, a simplesmente comportamento, especialmente quando a gente se depara com um texto desse. Ou a gente entrar num emocionalismo vazio, que limita o amor a Cristo simplesmente a sensações, a situações de êxtase. Tem gente que acha que não ama a Cristo porque não tem aquele choque emocional que leva ele às alturas num sentimento diferente de tudo que já teve quando pensa em Deus. Não é assim. A gente pode ainda cair alguma espécie de liberalismo, especialmente quando a gente está tratando em nossos dias aqui sobre amor, né? E a gente vai criando um conceito de amor e atribuindo isso a Deus, enquadrando Deus num tipo de amor que não exige nada de você. Você pode viver a vida como você bem entender, basta que você se sinta bem consigo mesmo, basta que você se sinta amado do jeito que você é. E quando você é confrontado por Deus, você não vai mais se sentir amado, então aquilo não é amor. Quando a palavra lhe confronta, você não, está errado, não é bem assim, porque Deus é amor. Isso não é amor. Nossa intenção aqui hoje é trazer luz a essas questões, buscar entender o que é que a palavra fala sobre tudo isso. Certamente, nós não vamos esgotar todo o assunto. Dá até para fazer alguns meses de mensagens aqui sobre o amor de Deus e nosso amor por Ele, sem sombra de dúvidas. Mas, nesse pequeno versículo, nós temos uma indicação de Jesus, de como se manifesta o amor em nossas vidas, como se manifesta o amor verdadeiro a Ele. E quando a gente está falando de amor a Deus, a gente precisa partir de um ponto fundamental. Não somos nós que definimos o que é amar. Não somos nós que definimos o que é amar a Deus, o que é amar a Jesus. O conceito de amor que nós precisamos adotar, que orienta a nossa vida cristã, orienta o nosso relacionamento com Deus, ele deve partir e ele é estabelecido pelas próprias Escrituras. Então, quando a gente fala de amor a Deus, é necessário a gente ter cuidado com as influências que existem na nossa vida, existem no nosso meio, existem na nossa sociedade, que vêm de fora das Escrituras, mas que terminam influenciando a nossa forma de conceituar nossos valores, nossos princípios, nossos sentimentos até, e nós terminamos não tendo esse cuidado e partindo dessas premissas que estão distorcidas. Eu me refiro especialmente a influências culturais que moldam nossa percepção de amor. Esses conceitos que não estão claramente definidos, mas que são adotados no nosso meio e sempre atribuídos ao que é amor, às características do amor. E a gente termina associando o amor a questões até pecaminosas. Uma permissividade que não está na Bíblia, ou algum tipo de egoísmo, ou um amor que somente se manifesta em busca de retribuições, que é marcado por interesse próprio. Ou a gente termina caindo, e aqui talvez seja o erro mais comum, na ideia de amor como um sentimento intenso. Nós somos fortemente influenciados pelo movimento literário do romantismo, né? Especialmente hoje nos tempos de dorama, não é verdade? Não que o dorama esteja muito ligado a isso aí, mas tem um tipo de amor lá, né, que é aquela coisa intensa, que o mundo para, e se não for daquela forma, não estou falando que dorama está errado não, tá? Deve ser analisado como todas as outras coisas. Mas que o tempo
para no momento em que um olha para o outro e tem aquelas sensações que só existe lá no dorama, daquele jeito. E eu não consigo assistir, não. Eu confesso que eu já sentei do lado para assistir e não consegui. Mas os sentimentos eles terminam influenciados, terminam sendo entendidos dessa forma, como nós aprendemos aí, como nós vemos nos filmes, como nós lemos nos livros. E a gente termina reduzindo o amor a Deus, o conceito de amor, simplesmente a estados passageiros, inclusive. Eu acho que não eu não tenho tanto conhecimento de dorama, mas nos filmes por aí, a gente vê como o amor, na literatura, a gente vê como o amor, ele é transitório muitas vezes. Quantas vezes a gente já não ouviu até mesmo alguém dizer que o amor acabou? Quantas vezes a gente não ouviu, eu amava, mas agora eu já não sinto mais nada. Mas depois de tantos anos de casado, o amor acabou, eu não sinto mais nada. Isso é trágico ouvir isso, já ouviu isso? Ou seja, criou-se uma ideia de amor, onde o amor, e talvez essa seja mais recorrente, onde o amor ele é absolutamente dependente dos sentimentos. E o problema é que os sentimentos são dependentes das circunstâncias, das situações, das pressões que vivemos, dos hormônios estarem funcionando de forma ajustada, das reações químicas da nossa mente, dos traumas que tivemos no passado, e por aí vai. Então, esse tipo de visão, esse tipo de amor, não é o amor definido nas Escrituras, que é um amor constante, que é um amor firme, que é um amor que é movido por uma decisão, um amor que envolve escolha, ação, não simplesmente um sentimento passageiro. Então, quando Jesus ele fala do amor que ele espera de nós, ele não está se referindo a esse amor instável, emotivo, que depende das circunstâncias. Amar a Jesus não é simplesmente uma questão de sentir algo por Jesus. Não é uma questão de se arrepiar, de se empolgar, de ter turbilhões de emoções dando frio na barriga. Ou até de algumas igrejas você vê aí de começar a pular, rodar, perder o autocontrole, como uma expressão de amor a Jesus, e só ama se viver esse tipo de expressão. Não é bem assim. Então, como é que Jesus diz que se manifesta o amor? Nós lemos: se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Qual é a evidência do amor a Jesus? Guardar seus mandamentos. E isso nos confronta de maneira muito simples, mas transformadora. De maneira óbvia e repetitiva, que eu estou falando aqui. O amor verdadeiro a Cristo se manifesta em obediência. Não é que não possa envolver sentimentos, não é que não possa envolver emoções. Nós falamos aqui no domingo passado sobre tudo isso. Deus nos criou com emoções. E o relacionamento com Ele pode envolver emoções, e quando elas estão ajustadas, é bom que envolva. Não tem problema nisso. Eu até acabei de falar no culto, né? Desculpe, irmãos, porque eu me emociono nesse momento. Eu me emociono aqui várias vezes, e me emocionei várias vezes no meu relacionamento com Cristo, e isso foi importante demais para mim. Eu não estou criticando isso, mas eu estou falando de que nem sempre isso significa uma manifestação de amor por Cristo. É possível se emocionar com as coisas de Deus sem amar a Deus. É perfeitamente possível. É possível se encantar com a mensagem de Cristo sem amá-lo. É possível dizer que o ama sem amá-lo. Então,
Cristo vem mostrar como é que se expressa esse amor. Ele não é simplesmente esses sentimentos. Ele não é simplesmente expressões. Mas também não é. E a gente precisa tomar cuidado aqui, porque pode parecer, e alguns terminam entrando por esse caminho, Jesus não está esperando simplesmente o cumprimento de regras. Porque eu também posso cumprir todas as regras sem amar a Jesus. Ou não posso? Posso? Tranquilamente. Então, finalmente, o que é esse amor que ele está falando aqui? E a gente vai ver aqui rapidamente algumas situações que nos ajudam a entender e viver esse amor. Quando Jesus está falando da obediência como expressão do amor por ele está falando que a vida de quem o ama deve se expressar por uma fidelidade voluntária a ele. Essa palavra é chave, tá? Uma fidelidade voluntária a ele. Ele está falando de uma transformação interior que se manifesta em decisões práticas. Ele está falando que a motivação de nossas ações não é mais um desejo pessoal, não é mais simplesmente a autossatisfação, não é mais simplesmente o amor a si mesmo, mas agora o amor por ele. É isso que nos move agora. O que passa a dirigir nossas ações é o desejo sincero de agradar ao nosso Senhor. Houve uma mudança interior. O que havia dentro de nós, que moldava nossas ações, agora foi reorganizado, foi redimido. E existe prazer em negar a si mesmo e agradar ao nosso Senhor. Isso pode parecer simples, mas dependendo da forma como Cristo lhe foi apresentado, talvez não seja tão fácil de entender. Eu estou falando aqui porque não é raro a gente se deparar com falsas percepções de quem Cristo é, que são impostas a nós. E talvez uma das principais distorções aqui também em relação à imagem de Deus, à imagem de Cristo, seja essa ideia do Deus general, do Cristo general, com um chicote na mão e uma lista de deveres. Tem até militar aqui, né? Uma lista de deveres, uma lista de como deve ser a vida e um chicote na mão. Até em Pernambuco, esses dias, teve alguém que foi, um militar que foi preso porque o bigode passou do lábio superior, sabia? O lábio superior pode ter bigode, mas ele não pode passar o lábio superior. Aí passou. Aí foi uma infração disciplinar, ele pegou uns 2 dias preso, se eu não me engano. 3 dias preso. Vê que coisa. Às vezes a gente termina achando que o nosso relacionamento com Deus é alguma coisa parecida com isso aí. Deus colocou ali umas regrinhas da altura da calça, da quantidade de maquiagem, da quantidade de brinco que pode ter na orelha, se pode ou não pode botar uma tatuagem, se pode isso, se pode aquilo, se deve, se não deve. E ele está lá esperando para dar a ordem da punição, da infração disciplinar. A gente até cresceu cantando, né? Cuidado, mãozinha no que toca. Quem é que cantou isso quando era pequeno? Cuidado, olhinho no que vê. Que o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado no que você toca, no que você faz, no que você olha. Essa música tem uma distorção, uma tradução distorcida. Tá? Be careful, little eyes, what you see, for the Father up above is looking down with love. É porque o Pai dos céus está olhando para baixo, olhando para nós com amor. Não é cuidado, porque Ele está lhe vigiando. Não. Mas quando a gente tem essa imagem
distorcida e a gente junta com essa ideia de que o amor é obediência, a gente termina fazendo uma confusão grande, né? A gente termina tendo uma ideia totalmente errada do que é que realmente significa esse amor. E eu estou repetindo isso, a gente já falou sobre essas questões aqui, acho que há 2 domingos, inclusive, sobre regras, sobre comportamento, sobre o amor de Deus em meio a isso. Mas para que você compreenda de forma clara esse versículo, porque ele não está falando de uma obediência que é gerada por cobranças externas. Ele não está falando simplesmente do cumprimento de regras morais, de regras religiosas, por imposição ou por medo. Ele não está falando de coerção, de normas coercitivas. Ele está falando de um coração regenerado. Ele está falando de quem conheceu a pessoa de Cristo e depositou a fé nele e virou habitação do Espírito Santo e agora age, vive por amor, age pelo desejo sincero de agradar a Deus, tem prazer nisso. Guardar seus mandamentos não é fardo, não é imposição. A razão de guardar os mandamentos não é simplesmente obedecer. A razão é o amor a Ele. É um movimento de dentro para fora. Meu interior foi transformado. E agora o amor que existe em mim por Ele molda as minhas ações, molda minhas decisões, molda meu comportamento, molda minhas escolhas, molda meu linguajar, molda a forma como eu consumo conteúdo no celular, na internet, na TV, molda minhas ambições, molda meu casamento, molda a minha forma de tratar meus filhos, minha esposa, meus parentes, o próximo. Me leva agora a perdoar. Me leva a não roubar, não matar, não adulterar, não mentir, não ter outros deuses. Não é simplesmente, e repito, uma lista de pode e não pode, mas de uma transformação profunda que acontece em nós e se reflete em cada área da nossa existência. É um amor que agora habita em nós, que gera decisão, e nos leva a viver a vida de uma forma que glorifica a Deus. E isso passa a importar para nós agora. Antes a gente vivia os nossos dias sem se importar com Deus. A gente só se importava com nós mesmos, com nossas satisfações, com nossas ambições, com nossas conquistas. Deus só era um acessório, a gente pode nunca ter negado com todas as palavras, mas a gente só olhava para Ele quando a gente precisava de algo que a gente quer. Mas agora, existe um amor em mim que me faz querer viver por Ele, para Ele, que me faz querer mais a Ele do que qualquer outra coisa. A minha alegria, o meu prazer, a minha satisfação passa a ser encontrada nele. Amém? E com essas verdades em mente, existe um ponto crucial que precisa também ser enfatizado. Eu gostaria que você tomasse posse dessas verdades aí e, a partir delas, sondasse seu coração. Que você agora, depois de entender essas premissas, olhasse para o seu coração e tentasse responder uma pergunta muito simples. Existe alegria, prazer, satisfação no seu coração em obedecer a Cristo?
Existe prazer em obedecer a Cristo? Você se sente satisfeito quando você consegue negar a si mesmo, sacrificar suas vontades para cumprir o que Cristo requer de você, para obedecê-lo? Ou isso é sempre um peso na sua vida? Ou você ama tanto a si mesmo e as outras coisas que obedecer a Cristo é sempre um sacrifício? Não gera prazer nenhum. Você não tem vontade nenhuma de obedecer a Cristo. Nunca. Quem ama a Jesus não vive testando os limites do certo e errado. Quem ama a Jesus busca estar sempre no centro da vontade de Deus e tem prazer nisso. Ama isso. Eu não estou falando que nossos corações pecaminosos não vão nos puxar para um outro lado, não. Vai. Eu não estou falando que a gente não vai parar e sempre ter prazer em cumprir tudo que a gente precisa cumprir diante de Deus, não, porque nós somos pecadores. A sua carne não quer orar. O pecado que ainda habita em você luta contra o Espírito. E às vezes você perde, às vezes eu perco. Às vezes a gente passa períodos em que nem sempre é fácil esse relacionamento com Deus, por conta do nosso pecado. Mas o problema é viver constantemente nisso. O tempo inteiro não existe prazer nenhum em obedecer. A pessoa está constantemente, parece que, negociando com Deus, tentando equilibrar os momentos de obediência e de concessão ao pecado. A pessoa que ama, ela busca viver integralmente aos pés do Senhor. Obedecê-lo em tudo, não é obedecer somente na igreja, não. A vida com Deus e a vida de obediência com Deus acontece principalmente lá fora, onde ninguém está vendo, onde é só você e Deus, onde é só você e aquela roda de conversa, sem o povo da igreja, onde é você e seu computador, você e seu celular, onde é você e os lugares que você frequenta, longe dos olhos das pessoas da igreja ou da sua família. Meus irmãos, se o amor a Cristo gera em nós uma obediência voluntária, prazerosa, a ausência, a inexistência dessa forma de obediência revela que a gente não tem amado a Cristo. É simples assim. É uma verdade bíblica que a gente não tem como escapar. A gente não obedece para amar a Cristo. A gente obedece porque a gente o ama. Então, quando a gente tem uma vida que o ama, a gente tem uma vida de obediência sincera. Não é que a gente não peca, mas que a gente tem prazer nisso. Eu vou ser bem claro aqui, eu não estou falando de uma vida de perfeição. Eu repito, mas estou falando de uma vida que não tem a obediência ao Senhor como prioridade, que não tem prazer em obedecer. Uma vida que ela é guiada pelos seus próprios desejos, que pode até obedecer algumas das regras, mas faz isso por outras razões, não por amor. A gente está chegando agora numa época de... A gente passou agora há pouco por uma época de confraternizações, não é verdade?
Como é que foram essas confraternizações que você fez agora no final do ano? Para ser bem prático. Quando você pensa, vou ter um momento de prazer com os meus amigos, com minha família, vou juntar pessoas e ter um momento de prazer. O que é que está na mesa? O que é que está gerando esse prazer? Porque Deus nunca está incluído nos momentos de prazer da sua vida. Será que tem sido assim? É isso que eu estou falando aqui. Observe onde é que você tem buscado a sua satisfação, a sua alegria, a sua paz. Se o que lhe traz alegria está em desacordo com a vontade de Deus, se quando você pensa nessas coisas, Deus nunca está presente, pode ser que seu coração não tenha realmente se rendido a Cristo. Você não o ama. Você não o ama. O desejo do seu coração é sempre estar o mais distante possível da obediência. Quando você pensa na alegria, quando você pensa no prazer, quando você pensa na tranquilidade, na paz. Sabe, tem crente que termina caindo naquela história da imposição de regras e cumpre alguma coisa só para não sair da caixinha do crente. Imagine aí que parece que a gente tem um bocado de regra colocada diante de nós e ninguém quer viver, ninguém não. A pessoa que não ama a Cristo não quer viver no centro da obediência. Mas ela está sempre testando os limites, está sempre indo para a pontinha lá, entre o certo e o errado, para viver se equilibrando entre o pode e não pode, só buscando prazer nessas coisas. O amor a Cristo gera obediência. Uma obediência prazerosa. Uma obediência voluntária. Mas depois da gente falar de tudo isso, é importante deixar algo muito claro antes da gente encerrar aqui. Porque alguém pode sair daqui pensando, eu preciso obedecer melhor para amar mais. Eu preciso amar mais para obedecer melhor. Ainda pode sair alguma coisa meio confusa aqui, que não seja a lógica do Evangelho. Mas a boa notícia do Evangelho é que se você, quando olha para si mesmo e reconhece que não tem amado a Jesus como deveria, Ele não está distante. Ele não está esperando que você se transforme e comece a obedecer por esforço próprio. Ele não está esperando nem cobrando que você gere em você mesmo, que você produza em você aquilo que só Ele pode gerar. Mas Ele está pronto para lhe acolher, para lhe libertar de tudo aquilo que ainda escraviza o seu coração, de todo o pecado que ainda lhe torna cativo, que ainda lhe vicia, que você não consegue se libertar, e plantar em você um amor verdadeiro por Ele, que gera prazer na obediência. Isso não é fruto simplesmente de uma disciplina moral, mas é fruto da obra da graça de Deus em nós. A solução nunca foi, nunca será, não é você tentar melhorar sozinho, mas é você se voltar para Jesus e pedir a Ele que Ele renove em você o amor por Ele, que Ele produza em você o amor por Ele, que Ele faça seu coração amar a Ele, que Ele dê ao seu coração um amor que produz, que se manifesta, que se transforma em decisões voluntárias, que lhe levam a um caminho de autonegação, de obediência. Mas tudo isso de forma prazerosa,
Irmãos, a Bíblia e a história da igreja nos relata caminho de profundo sofrimento na vida de alguns discípulos de Jesus. E não é raro a gente ver testemunhos de pessoas sendo executadas, morrendo, depois de terem sido torturadas, em alegria. Felizes porque estão passando por aquilo. Isso é loucura. Mas é a loucura do Evangelho. É um amor que leva a obediência a Deus até o extremo. E haja o que houver, meu prazer é estar com Ele. É obedecê-lo. Posso perder tudo. Às vezes isso está mais perto da gente do que a gente imagina. Certa vez eu estava conversando até com uma pessoa no almoço. E para variar, a gente estava falando de Apocalipse. E a gente estava falando da ideia de ser perseguido, de perder tudo, de ser preso, quem sabe, por amor a Cristo, por não se curvar a outro sistema. E aí eu perguntei, não tem medo não, fulano? Ele virou, puxa, Marcelo, já pensou que prazer seria eu ser preso por causa de Jesus com o olho brilhando? Já pensou eu morrer porque eu não neguei minha fé? Eu não esperava não, a resposta é tão sincera e profunda, verdadeira. Isso é coisa que só o amor que Deus coloca no nosso coração a Ele é capaz de gerar em nós. E Ele faz isso conosco. Não é o nosso amor, não é o amor que a gente consegue gerar, não é o amor que a gente traz de fora, não é a mera obediência externa que sustenta a nossa relação com Deus, não. O nosso amor por Ele. Se fosse assim, todos nós já teríamos fracassado. Nós já trocamos nosso amor a Deus por muitas outras coisas, nos anos de vida que temos. Não tenho dúvida, eu já fiz isso. É por isso que o Evangelho, ele não começa com ame a Jesus. O Evangelho começa com a declaração de que Jesus amou você primeiro. Não depende de você. E é esse o amor que nos chama, que nos alcança, que nos sustenta. Um amor que não se esgota quando nós falhamos, que não nos abandona quando a gente tropeça, que não depende da constância do nosso desempenho espiritual, mas que gera em nós um amor por Ele, que não nasce da culpa, não nasce do medo, não nasce da tentativa de compensar nossas falhas, nasce do descanso no próprio amor dEle, que é maior do que todas as nossas instabilidades e desobediências, quedas, que é maior do que a nossa própria capacidade de amar. E quando a gente entende isso, esse caminho de obediência que existe no amor a Ele, deixa de ser um fardo pesado. Passa a ser uma resposta grata nossa a Ele. Nós não obedecemos para sermos amados. Nós obedecemos porque fomos amados e agora nós o amamos. E nós vamos cantar agora sobre esse amor de Deus, encerrando o nosso momento de reflexão. Eu queria que enquanto você canta sobre o amor de Deus,
por você, que você refletisse, mais uma vez lhe chamo, você refletisse com sinceridade se você ama a Deus, se esse amor a Deus tem se expressado na sua vida. Eu vou dar um exemplo ainda mais próximo, vou dar das confraternizações, né? O carnaval está aí na porta. Qual é a sua expectativa para o carnaval? Qual é a alegria que o carnaval traz para o seu coração? É só um exemplo. Existem outros exemplos muito mais simples e existentes no seu cotidiano, mas que você conhece. Tenho certeza disso. Você sabe as áreas da sua vida onde você não tem conseguido demonstrar amor a Deus, onde você não tem tido prazer em obedecê-lo, onde obedecer é um fardo. Você sabe as áreas da sua vida que Deus não está incluído, por culpa sua mesmo. Mas saiba que o amor dele está colocado diante de você. E ele é maior do que qualquer medo seu, qualquer desobediência sua, repito. E ele transforma o seu interior. Ele gera em você amor por ele. A gente vai cantar sobre esse amor que nos sustenta, que nos renova, que nos traz perdão, que nos alcançou. Que você cante do fundo do seu coração, pedindo a Ele que esse amor gere a transformação que Ele quer em você. Que Ele mude seu interior.